Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Levítico, capítulo 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda da revelação disse-lhe: Fala aos israelitas, quando algum de vós apresentar uma oferta ao Senhor, deverá ser do gado, isto é, do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino. Se a sua oferta for holocausto do rebanho bovino, oferecerá um macho sem defeito à entrada da tenda da revelação para que seja aprovado pelo Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto e este será aceito em favor dele para a sua expiação. Depois, sacrificará o novilho diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão sangue e o aspergirão em redor sobre o altar que está à entrada da tenda da revelação. Então, ele tirará o couro do holocausto e o cortará em pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, acenderão fogo sobre o altar e arrumarão a lenha sobre ele. Também arrumarão os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Mas as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de rebanho ovino ou caprino, seja cordeiro ou cabrito, ele oferecerá um macho sem defeito e o sacrificará no lado norte do altar diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. Então o cortará em pedaços juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os arrumará sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Mas as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, então oferecerá rolinhas ou pombinhos. O sacerdote levará a ave ao altar, lhe destruncará a cabeça e a queimará sobre o altar, e deixará o sangue escorrer na parede do altar. E tirará o papo com as penas e o lançará no lado leste do altar, no lugar da cinza, e abrirá a ave junto às asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. É um holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. Quando alguém fizer uma oferta de cereais ao Senhor, sua oferta será da melhor farinha. Sobre ela derramará azeite e porá incenso, e a levará aos sacerdotes, filhos de Arão. Um deles pegará um punhado da melhor farinha com azeite e todo o incenso, e queimará sobre o altar como oferta memorial, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos, é porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizerdes oferta de cereais assada ao forno, deverá ser de bolos feitos da melhor farinha sem fermento e amassados com azeite, ou de bolachas sem fermento untadas com azeite. E se a tua oferta de cereais for assada na assadeira, será feita da melhor farinha sem fermento, amassada com azeite. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. E se a sua oferta de cereais for cozida na panela, será feita da melhor farinha com azeite. Então levarás ao Senhor a oferta de cereais feita destas coisas. Ela será apresentada ao sacerdote, que a levará ao altar. O sacerdote separará uma parte da oferta de cereais como memorial e a queimará sobre o altar.
É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos, é porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois não queimareis nenhum fermento, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor. Podeis oferecê-los ao Senhor como oferta de primeiros frutos, mas não subirão como aroma agradável sobre o altar. Temperarás com sal todas as tuas ofertas de cereais. Não deixarás que lhes falte o sal da aliança do teu Deus. Oferecerás sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres oferta de cereais dos primeiros frutos ao Senhor, oferecerás o grão moído de espigas verdes tostadas no fogo. Derramarás azeite e porás incenso sobre ela. É uma oferta de cereais. O sacerdote queimará a parte memorial, isto é, parte do grão moído e parte do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada da tenda da revelação. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E se a sua oferta como um sacrifício pacífico ao Senhor for de gado bovino e caprino, seja macho, seja fêmea, deverá ser sem defeito. Se oferecer um cordeiro, deverá oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, cortada rente ao espinhaço, e toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, deverá oferecê-la diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois disso, dela separará a sua oferta. Isto é, a oferta queimada para o Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. Este será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Não comereis nenhuma gordura nem sangue. Capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrificará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e derramará todo o resto do sangue do novilho na base do altar do holocausto que fica à entrada da tenda da revelação.
E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Assim como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, enfim, tudo o que restar do novilho, levará para fora do acampamento, em um local puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha. Será queimado onde se joga a cinza. Se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância, sem o conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpada, quando o pecado que cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda da revelação. Os anciãos da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será sacrificado diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho à tenda da revelação. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. E porá um pouco do sangue sobre as pontas do altar que está diante do Senhor, na tenda da revelação. E derramará todo o resto do sangue na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. Tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. Fará como fez com o novilho da oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um líder pecar, fazendo por ignorância qualquer coisa que o Senhor seu Deus proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado de seu pecado, levará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o sacrificará, em lugar em que sacrifica o holocausto, diante do Senhor. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o resto do sangue na base do altar do holocausto. Também derramará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim, o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele, e ele será perdoado. E se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado do pecado que cometeu, levará como oferta pelo pecado cometido uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá trazê-la sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará como oferta pelo pecado no lugar em que se sacrifica o holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue da oferta na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor dele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Concluímos mais um dia da semana 7 do ano bíblico 2024. Esse conteúdo abençoou você? Então aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse episódio e, claro, compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.